Olá, eu sou Amanda Hammermiller e hoje vim falar sobre o trabalho Reginete Bispo, História de Vida e Ação Política. Esse trabalho foi produzido pela bacharelanda em Saúde Coletiva pela URGS, Cláudia Rodrigues de Oliveira, pela doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia, Giovana de Carli Lopes, pelo coordenador do Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde da URGS, Frederico Viana Machado, e por mim, que sou bacharel em jornalismo pela URGS. Aqui eu vou falar sobre a nossa produção, e você pode acompanhar por aí. No enfrentamento contra o racismo, dois espaços se constituem como importantes frentes de luta por acesso e visibilidade. São as universidades e as instituições públicas. O nosso trabalho conta a história de uma mulher negra que foi pioneira nessas duas esferas, porque além de ocupar esses espaços, lutou para que eles fossem democratizados e tomados como uma realidade para a população negra, e não como uma exceção. Realizar uma pesquisa biográfica sobre Reginete Bispo nos parece importante neste momento histórico por ser figura de destaque para a criação e renovação das ações políticas pela igualdade racial. A sua luta articula e sintetiza diferentes campos de embate político que, apesar das conquistas das últimas décadas, permanecem repletos de desafios. Reginete Bispo é socióloga com especialização em direitos humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua em organizações de mulheres negras de direitos humanos e de comunidades remanescentes de quilombos. Reginete Bispo fez de sua história um instrumento de luta contra o racismo. Conhecer a sua história é gritar ao mundo a trajetória de luta de uma figura expressiva que levantou-se, fez e faz o enfrentamento às opressões cotidianas com um pensar ativo para a estratégia de transformação de mundo. A infância na zona rural do Rio Grande do Sul marcou a vida de Reginete Souza Bispo, que nasceu no município de Marau, localizado no Planalto Gaúcho, em uma colônia italiana chamada Laranjeiras, no dia 23 de janeiro de 1963. Essa vivência destacou desde cedo que é ser negro no segundo estado com maior porcentagem de pessoas brancas no país. Filha de Petronílio Bispo dos Santos e Dalina Souza Bispo, atualmente, Reginete Bispo está com 57 anos. Ela relata que a vivência no campo ao lado de 9 irmãos e de perto com a agricultura manifestou uma perspectiva diferente. Isso se mostra já no início da sua vida política, no final dos anos 70 e início da década de 1980. Na adolescência, quando ingressou em um grupo de jovens no ambiente católico no município de Passo Fundo. Lutou ao lado do movimento dos trabalhadores rurais sem terra em defesa da reforma agrária e contra a mercantilização de terras públicas, um movimento que foi bastante intenso no estado do Rio Grande do Sul na época. Reginete destaca que desde muito cedo desenvolveu consciência racial, justamente por ter sido criada em uma colônia italiana. A questão sempre foi muito presente em sua vida por influência do pai, que era amante da literatura e da poesia, e por influência dele também se manteve firme na militância desde a infância. Em sua passagem pelo âmbito católico, teve contato com a teologia da libertação, período onde a Igreja Católica acolhia teólogos negros, conhecendo assim diversas religiões, inclusive as de matriz africana. Essa linha de pensamento ainda buscava reinterpretar os ensinamentos de Jesus Cristo de forma a implementar na Igreja também a missão de lutar contra a desigualdade social, econômica e política. Apesar disso, Reginete destaca que dentro do ambiente católico a consciência racial precisava ser limitada. Ela teve contato com a pastoral afro do Rio Grande do Sul, que agregou muito da intelectualidade católica negra, conhecendo pensadores e filósofos importantes nos quais instigaram o seu engajamento em uma militância em esferas institucionais. Itamar Espanhol, este padre e filósofo, a incentivou a se matricular em um curso no estado de São Paulo sobre técnicas de análise da conjuntura. Na época, com 23 anos de idade, Reginete considera este momento um marco de rupturas, um momento de privilégio por ter tido a possibilidade de verificar as contradições e a negação do racismo como categoria determinante das desigualdades sociais, políticas e econômicas nos diversos projetos políticos de nação que apresentavam, tanto na esquerda quanto na direita. Quando retornou ao Rio Grande do Sul, já não cabia mais na Igreja Católica e mudou então radicalmente a sua perspectiva política. A partir de então, suas pautas políticas tomaram rumo étnico-racial, dando início à sua militância no movimento negro unificado. No início dos anos 90, organizou e coordenou o Instituto Solano Trindade, onde reuniam-se militantes negros de diversos partidos políticos de esquerda e realizavam intensos debates sobre a luta sindical da população negra pós-abolição, além de debates acerca das religiões de matriz africana e sobre a luta pelos territórios negros remanescentes quilombolas que tiveram a sua regularização recém-aprovada na Constituição Federal de 1988. Aqui percebe-se que para Reginete, vinda de uma zona rural, a terra sempre esteve presente na sua militância e luta.
Em 1991, o Instituto Solano Trindade chega ao fim, mas, simultaneamente, o mesmo núcleo que organizava o Instituto começa a articular o movimento negro unificado no Rio Grande do Sul. Além disso, ela também participou de um projeto de pesquisa importante para a história da população negra do Rio Grande do Sul, onde foram mapeadas as comunidades quilombolas na região sul do Brasil, localizando assim mais de 90 territórios aqui no estado. No ano de 2018, Reginete foi eleita senadora suplente, recebendo a medalha Zumbi dos Palmares. Atualmente, Reginete Bispo coordena o ACANE, um instituto de pesquisa e assessoria em direitos humanos, gênero, raça e etnia. O campo de atuação do instituto abrange as áreas de educação e cultura, especialmente com comunidades remanescentes de quilombo, mulheres, afrodescendentes e imigrantes e refugiados. O trabalho com os imigrantes senegaleses foi reconhecido pelo governo senegalês, que em 2018 nomeou Reginete consuleza honorária do Senegal no Rio Grande do Sul. É importante destacar que a história é repleta de personalidades negras que, por vezes, estão ao nosso lado e, mesmo assim, sequer ouvimos falar. Falar sobre elas e contar a sua trajetória é essencial para que essas ações tenham visibilidade e para que possamos deixar registrada a referência. Aqui, a nossa proposta foi justamente destacar a importância da mulher negra para a formação da sociedade brasileira. Reginete Bispo é uma dessas figuras. Conseguiu romper e ainda rompe com 2 espaços que respondem ao racismo estrutural, a universidade e as instituições políticas, ambos espaços de saber e poder. A história de Reginete Bispo nos inspira a dizer que são as figuras femininas negras os elementos fundamentais na construção da sociedade.